Estamos aqui no RP Summit com mais uma entrevista com Otto Pohlmann, que nem eu, descendente de alemão. Você nasceu no Brasil ou na Alemanha? Meus pais são da Alemanha, eu tenho passaporte alemão, então eu tenho facilidades. Então eu já tive também, depois não fui mais lá no consulado, aí eu perdi. Mas o Otto, a gente se conhece há bastante tempo, mas eu vou pedir que ele diga o que ele está fazendo hoje. Então, hoje eu tenho uma empresa de representação de software, onde o produto principal é um produto que possibilita que ERPs legados rodem na web como se fossem nativos. Tá? Então é um software de muito sucesso, inclusive a TOTVS é um dos meus maiores clientes. Tá? Tem mais de 20 mil licenças do produto. E, além disso, nós somos representantes de um fabricante indiano de software de gestão de TI. Tem mais de 50 produtos, então eu sou muito seletivo. Eu escolho produtos assim que me agradam e que eu acho que o mercado precisa. Eu não vendo tudo. Eu poderia ter um portfólio de clientes de soluções grandes, mas não, eu gosto de me responsabilizar pelos produtos que eu vendo. Então eu só vendo aquilo que é o melhor. E você vai muito à Índia? Todo ano. Na verdade, 2 anos de intervalo, mas a gente vai todo ano. Desde 2007. A Índia é um país incrível. Bom, pior que eles são fortíssimos em software. Lá um moleque de 5 anos já está estudando informática. E eles são muito dedicados. Mas a quantidade de pessoas, a pobreza nas ruas é uma coisa que é impressionante, não? É impressionante, mas eu acho o seguinte, eu também gosto da empresa que eu represento, que é a Manage Engine. Ela pertence ao Grupo Zorro. O Grupo Zorro é muito grande e a parte de software de TI é a Manage Engine. E o dono porque a Manage Engine tem dono, é o Sridhar Vembu. É um dono. É um dono. E ele tem uma política assim extremamente inteligente de formar recursos humanos internos. E nessa época de pandemia, ele distribuiu os funcionários deles em pequenas unidades nas vilas. E ele continuou operando normalmente. Então ele é um cara muito visionário. Eu gosto de representar a Zorro e a Manage Engine porque eu me identifico muito com isso. É daqueles caras raiz que nem nós. E essa questão que você falou de que a TOTVS é seu cliente, com isso faz com que, por exemplo, o cliente possa ter o seu sistema num data center. Sim, é um produto de 2000, ele foi concebido no ano de 2000, quando o client server era usado assim internamente na empresa e raramente nas filiais precisava de algum acesso remoto. Ao longo do tempo, isso a gente imaginava que ia desaparecer, tal. E, pelo contrário, na pandemia, nós nunca vendemos tanto o software do Global como na pandemia, porque de repente as empresas tiveram que colocar todo o pessoal externo acessando os recursos internos. E com o advento da cloud, aí que tudo que era interno passou a ser remoto, porque as aplicações rodam no central e tudo virou remoto. Então foi um boom para nós. E qual servidor que vocês normalmente qualquer a SkyOne, por exemplo, é um... A SkyOne nasceu na frente da minha mesa. Ah, é? Eles Sim, eles trabalhavam numa empresa chamada DN4. E os 2 irmãos vieram sentar na frente da minha mesa. Eu cedi software para eles durante um período de graça. Eles se alavancaram, cresceram e hoje são o que são, baseado na experiência do Go Global. Eles nasceram com o Go Global, cresceram com ele, se expandiram. Então é um case de sucesso. Né, de clientes. É um case de sucesso para nós. Clientes só. Muito bom. Qual a pergunta que você quer me fazer? Olha, eu gosto de contar histórias. Eu gostaria que você me contasse a história do ERP no Brasil. Como nasceu o ERP no Brasil? Olha, eu não sei se eu fui um dos primeiros, sem dúvida, porque eu me formei em administração de empresas.
pela GV. E aí eu fui fazer um trabalho na DECA. E lá eu estava desenvolvendo um trabalho e me levaram na IBM. E na IBM eu vi o computador trabalhando lá, emitindo nota, fazendo cálculo e tal. E falei, como é que isso tudo funciona? E aí eu aprendi a programar, fiz um curso de programação e comecei a pensar. E na verdade, os primeiros sistemas, ele nasceu pelo seguinte fato. Eu trabalhava numa empresa chamada na Siemens. A Siemens, ela fez uma parceria com uma empresa americana e começou a vender computadores. E aqui no Brasil ela se chamava ESC, Empresa de Sistemas e Computadores. E para vender o computador, eles precisavam mostrar alguma coisa, né? O que o computador faz. Porque a Alemanha mandava a máquina, ela nem vinha da Alemanha, vinha da RCA nos Estados Unidos, a máquina sem nada, só o hardware. Aí o diretor me falou, você não quer desenvolver alguma coisa? Porque eu tinha escrito aquele livro, Introdução à Análise de Sistemas, que já falava de sistemas e tal. Foi um dos primeiros livros onde eu aprendi a análise de sistemas. E isso eu tinha desenvolvido porque eu comecei a trabalhar mesmo com RP na Metal Lab, fazendo já a programação. E aí eu comecei a escrever sobre ERP, sobre sistema, né? Na época eu chamava Sistema de Gestão. E aí, com isso, o ERP foi nascendo lá na Siemens. Quando fechou essa empresa, a Siemens, aqui no Brasil, essa parte de computação, dizem que a Siemens largou da área de computação porque a IBM falou assim, ou vocês abandonam a área de computação ou nós entramos na área de telefonia, que era o forte da Siemens. No fim, hoje é tudo a mesma coisa. E aí, realmente, eu comecei a desenvolver o SIGA, Sistema Integrado de Gestão, que virou de Gerência Automática. Aí comecei a desenvolver, consegui alguns clientes, eu rodava em máquinas que ainda tinha aí no mercado, né? Algumas máquinas da Siemens ainda, que a Siemens até parar de funcionar suas máquinas demorou uns 2-3 anos. E depois comecei a rodar no IBM, aí surgiu os microcomputadores e assim a coisa começou a evoluir. Aí depois veio o Laércio, veio a Microsiga, o crescimento e hoje é a Repeplex. Eu gosto dessa história porque ela precisa ser contada e valorizada, né? Eu participei também no início das empresas muito nacionais. Eu era da CID, então eu vivi essa experiência das máquinas, as primeiras máquinas não IBM, digamos assim, né? Tinha poucas. Na época quem dominava tudo era IBM. Né? Então a gente entrava lá no miolo da máquina, né? Programando em assembly. O que eu quero recomendar aqui, esse programa aqui nosso, ele tem muitos jovens, né? Então você que é jovem, veja o que está pintando no mercado, quais são as novas tecnologias, o que está acontecendo e tal. E no momento que você achar uma coisa que você realmente gosta, você se identifica com aquilo, começa a fazer. Muitas pessoas vão te falar assim, imagina, isso aí nunca vai dar certo, muda de coisa, vai fazer outro negócio. Mas são essas coisas que depois começam a se desenvolver e realmente geram uma grande empresa, ou pelo menos você ter um posto importante numa empresa. Porque você pegou uma coisa que está realmente surgindo nesse momento que você ainda é jovem e que, portanto, nos próximos anos vai estar mais maduro. E acrescentando uma coisa assim que é necessária, competência e persistência. Persistência, porque nada dá certo de primeira. Tudo depende de muitas tentativas, muitos fracassos, e vai indo devagar, aí vai se acomodando, vai dando certo. Esse Sridhar Vembu, ele diz o seguinte: toda empresa tem que começar no ano -5, porque nos primeiros 5 anos você aprende, você perde dinheiro, você investe, só depois de passar os 5 anos é que é o teu início. É isso aí, Otto. Muito obrigado. Muito obrigado. Um prazer.